Fala pessoal, eu sou Gisele Rodrigues, autora do blog Mundo para Viver e jornalista de viagens. Aqui eu vou compartilhar um pouquinho das minhas experiências, dessa minha paixão por escrever, o meu amor por viajar. Mas antes de falar sobre jornalismo de viagem, eu queria falar a diferença entre um jornalismo de viagem e um jornalismo turístico. O jornalismo turístico é aquele que pretende divulgar um destino turístico, um planejamento de uma viagem. Já o jornalismo de viagem envolve outros fatores, como problemas sociais daquele destino, a cultura daquele destino, ou até mesmo as histórias que você vai encontrar quando for para algum local, para algum destino. Então é muito interessante você saber diferenciar essas duas coisas. Então, para começar, eu queria falar também que é muito diferente você produzir um conteúdo para um blog de viagens pessoal, seu, e um blog de viagens para uma empresa. O primeiro passo que você tem que saber para você ser um jornalista de viagem, você será aficionado por ler. Ler qualquer coisa, principalmente ler artigos, livros de viagens, livros de relatos de viajantes, guias de viagem. E você tem que começar a perceber os diferentes tipos de escrita em cada uma dessas leituras. Seja um blog de viagem, um site de viagem, eles têm estruturas completamente diferentes. E você saber diferenciar essa semelhança entre uma e outra, a estrutura de cada uma. E depois, o segundo passo, eu digo que você tem que começar a escrever desde ontem, né? Um jornalista, ele tem que ser aficionado por leitura, ele tem que saber escrever bem. O escrever bem não é escrever com formas coloquiais, mas é saber relatar de forma clara que o ouvinte, que o leitor consiga entender o que ele está querendo dizer naquele texto, né? E a melhor forma de escrever, Gisele, como é? É escrevendo. Você começando a escrever de qualquer maneira, você começa a escrever. Seja um relato pessoal, de uma viagem que você já fez, comece com temas que você goste, algum destino turístico que te chamou a atenção, alguma trip que você fez com seus amigos. Escreva um relato e aí passe esse relato, esse texto para algum amigo seu, de preferência algum amigo que gosta de viagem, que ele consiga saber se ele vai entender o seu texto, se tem algum probleminha ortográfico, se a conjugação está certa, se está claro, conciso o seu texto. E esse feedback é muito importante para a gente saber a evolução que a gente tem nos nossos textos. Ninguém nasceu sabendo escrever um texto maravilhoso. E a gente não está aqui para ter um texto maravilhoso, mas sim para ter um texto que seja visível para todas as pessoas. O terceiro passo, tenha um diário de viagem. Quer ser jornalista? A gente aprende na faculdade que um jornalista ele tem que ter um bloquinho e uma agenda, né? A agenda de contatos, né? Mas já o jornalista de viagem é importante ele ter contatos também, mas o mais importante é que ele tem um bloquinho, ele tem um caderninho e que esse caderninho ele pode ser substituível, porque o que precisa? Anota tudo que você for fazer durante a sua viagem. E essas informações são muito importantes, porque às vezes pode não ser importante para você aquele restaurante que você comeu, que é mais barato, ou aquele restaurante que tem 5 estrelas Michelin, mas pode ser interessante para aquele leitor. E tenha o mais mastigado possível essas informações. Eu quero dizer, tenha informação detalhada, mas não tem aquela informação que você precise desenvolver muita coisa, porque um texto jornalístico, ele tem que ser conciso. Então depende muito também da estrutura. Se é um relato de viagem, você detalha muito mais a informação, ou se realmente é aí um guia que você tem que colocar informação detalhada, mas não precisa se aprofundar nessa informação. Mas o que são essas informações, Gisele, que você fala? É muito importante quando você vai para um destino, você conheça principalmente o preço do lugar, quanto você paga numa comida, onde comer, o que fazer, as datas, horário, mapa, rota, referência, dicas, itinerários, passeios, documentos, o que levar. E principalmente, o jornalista de viagem ele tem que saber contar uma história e ele tem que ser apaixonado por histórias, por pessoas. É isso que gera uma conexão humana no texto do viajante aí que é jornalista. E aí você vai começar a colocar algumas técnicas de estruturar o seu texto. Primeiro, uma técnica básica, né? Você tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A gente já viu isso
no nosso ensino médio, para fazer uma redação na escola, a gente sempre tinha que começar ali na introdução, ter aquele desenvolvimento, o ápice da sua história e de que forma ela foi concluída. Vale para todos os textos jornalísticos. Você tem que começar de uma forma que atraia o leitor. A introdução, eu acredito que seja a maior parte que você precisa realmente trabalhar, porque é ali que o leitor ele vai querer continuar a ler seu texto ou não. O título e a descrição. O título ele tem que ser muito importante na estrutura do seu texto. Seja no seu blog de viagem ou, por exemplo, você vai produzir para alguma empresa, o título ele tem que chamar a atenção. E a gente fala muito hoje em SEO, que é você usar palavras-chave, que aí já é uma técnica um pouco mais avançada, que aí vocês deveriam se aprofundar um pouco mais se querem seguir por esse caminho. O que seria o SEO? É você buscar palavras que atraiam ao público. O que as pessoas estão procurando para aquele assunto, para aquele destino, né? E a descrição é gerar um interesse, né? Será que sua descrição está concisa, está atrativa? Será que você está usando alguns gatilhos aí bacanas que vai chamar a atenção do público para ler aquele texto, aquela reportagem do destino? E o mais bacana, que eu sempre dou a dica, para ter um texto muito claro, você divida ele em seções e subseções. O que seria isso? Seriam subtópicos. Por exemplo, eu escrevi uma matéria sobre a Noruega para a revista Qual Viagem, e aí eu coloquei em subseções quais os passeios, quais as saídas, o que ver, serviço. Então você separa por subseções, assim fica mais claro para a pessoa conseguir ler também. E você tem que melhorar a experiência de quem lê. Ela tem que se sentir naquele lugar quando você escreve o texto. A segunda técnica para ter um bom texto é imprescindível, como eu disse, ser aficionado por ler. Porque ser aficionado por ler vai te dar uma boa ortografia. Você tem que ter uma gramática ótima. Não falo nem boa, ótima, né? Porque não tem pior coisa que um jornalista ter erro de português no seu texto. Ele perde totalmente a credibilidade de tudo que ele ali já escreveu. Então, escrever errado, eu acho que é um erro, assim, muito ruim quando a gente encontra algum livro, algum relato de um viajante, a gente já perde realmente o pique ali para terminar de ler. Cheque aí as pontuações, evite palavras informais, gírias, né? Porque quando você vai escrever um texto, por exemplo, para uma revista, para um livro, ou seja, para um blog de viagem famoso, para um site de viagem, você tem que ter uma escrita legal. Agora, se for um blog pessoal seu, se a gíria fazer parte da sua vida, aí já é um relato de um viajante, né? Aí já é um relato pessoal, mas não quer dizer que você tenha que errar. Você tem que ter uma ortografia até mesmo no seu blog pessoal. Evite realmente usar aqueles famosos tava, pra, pro, no. A gente tem muito mania, eu também tenho essa mania de falar. Então, que a língua falada não seja exatamente a língua escrita. E a gente vê aí que tem várias formas de você consertar essa ortografia, seja no Word ou quando você vai colocar no Google Docs, eles corrigem, então sempre presta atenção. Uma forma que eu pratico muito bem assim, porque acho que errar é humano, todo mundo erra, eu escrevo primeiro meu texto, desenvolvo ali, tem que estar com a cabeça realmente relaxada, às vezes eu coloco uma música, e aí, depois de eu escrever, eu vou dormir. Eu esqueço daquele texto. No outro dia, eu vou ler de novo. Aí eu tenho uma visão completamente diferente, eu enxergo os erros. Então tem esse tempo de descanso para você ler o seu texto. E eu sempre falo que menos é mais. O jornalista adora contar uma história, narrar, mas será que aquelas informações, quando você narrar tanta coisa sobre aquilo, vai ser interessante para o leitor? Então, às vezes, quanto menos é mais. E aí você não precisa usar, como eu disse, as gírias, os jargões, proposições desnecessárias. Evita o gerundismo, as generalizações. Por exemplo, você vai colocar num texto que as pessoas vão para Tailândia, utilizam tal passeio. Aí no texto você vai dizer: na maioria das pessoas que vão para a Tailândia utilizam esse passeio. Mas maioria, você quer dizer, você não é específico daquilo. Então, geralmente é bom você colocar bem específico. Quanto menos
generalizações, é mais fácil de você estar falando algo que é verdadeiro. Quando a gente fala em generalização à maioria, parece que a gente não consegue comprovar a quantidade de pessoas. Isso é muito interessante. Evite também algum relato muito raso. Por exemplo, você foi numa comunidade na Tailândia que eles têm uma cultura totalmente diferente, de pintar o rosto. Eu tô inventando aqui uma história. E aí você não descreve como foi a sensação de chegar numa cultura que você nunca viu. Você simplesmente, olha, fui na comunidade, eles tinham tinta na cara, mas você não explica o porquê aquela tinta na cara, o porquê eles têm essa cultura. Então acaba sendo muito raso o seu texto, você não consegue se aprofundar e a pessoa, o leitor, fala: poxa, mas deve ser só mais uma comunidade. Mas é diferente de você relatar realmente que, olha, aquela comunidade tem essa cultura centenária que passa de pai para filho. Essa tinta, ela representa as pessoas que já tiveram filho, que já foram para uma guerra. Eu estou aqui inventando. Mas olha a diferença entre você ter uma informação rasa e uma informação detalhada. Chama muito mais atenção da pessoa querer ir para aquele lugar também. E aí você não abusar também dos adjetivos. A gente sempre... O over é muito, né? Então sempre descreve de uma maneira que seja informativa e não utilize muito de adjetivo. Ai, a praia é linda, a água é linda, ai, tal cultura é bonita. Não exagere, não quer dizer que você não possa usar, tá? Por exemplo, se a cultura do local é interessante, poxa, quantas culturas locais são interessantes? Mas é interessante por quê? De que forma se destaca aí essa cultura? De que forma faz ela realmente ser atrativa para o leitor que vai ver o seu texto e ser interessante? E como eu disse, um texto ele precisa ser conciso, ele precisa ter consistência. A concisão é você não abusar ali. Se você não tem mais como aprofundar aquele tema, não adianta você encher linguiça. Tenha um texto conciso, com informações relevantes. Tenha consistência no que você está falando. E aí você vai começar a desenvolver seu texto até o final de forma aí concisa e que tenha informações que realmente são importantes. Aí tem uma polêmica assim no mundo do jornalismo, que é entre você escrever aí para uma empresa de viagem, seja um blog, um site, um guia, um livro, escrever algo que você desconhece. Eu já tenho uma política pessoal de não escrever algo que eu não fui, porque por mais informações que o Google tenha na internet, nada vai ser realmente o que seus olhos viram. Mas isso não é errado, tá? No mundo não é errado. Eu digo que a política é de cada um. Porque se você escreve um destino que você não foi, você não consegue se aprofundar naquilo. Você não sabe se aquela dica ainda vale a pena. Então, se você for escrever por algum destino que realmente ainda você não viu, e que tem vários blogs de viagem com freelancers, jornalistas que escrevem aí, não tem problema você escrever um destino que você não foi, só dá uma pesquisada, saiba se informar, ok, tudo bem. E se for fazer, que você tenha uma pesquisa aí a fundo, veja guias de viagem, livro, consuma muito conteúdo da internet, faça o contraste aí de blogs, de informações, antes de escrever qualquer coisa, porque a tua credibilidade ali está em jogo. E muito importante em qualquer assim texto, seja um blog pessoal seu, seja para uma empresa que você vai produzir, nunca copie e nunca minta. São duas coisas muito importantes, porque você copiar é plágio. Você copiar desde um texto até mesmo a foto do seu texto, isso é plágio. Se aquele autor ele descobre, gera aí uma confusão. E se você copiar o texto, eu acho que também é a mesma coisa. Se o fotógrafo ele teve o trabalho de fazer aquela foto, editar aquela foto bonita e você copiar, né? É muito feio. E se você copiar o texto daquele jornalista que se dedicou a escrever aquilo, que foi para aquele destino, e você copiar, também é muito feio. Então jamais
copie nenhum conteúdo aí de redes sociais, de blogs, tenha escrita pessoal, tenha seu próprio estilo, e isso desenvolve na maneira que você vai escrevendo. E agora eu vou entrar um pouquinho no módulo sobre escrita, né? Os diferentes estilos de escrita. Tem escrita mais pessoal, tem escrita um pouco voltada para algum cliente que você vá fazer, né? Então é exatamente essa a diferença entre o seu relato pessoal, sua experiência pessoal, um texto muito mais muito mais centralizado na sua experiência, mas que isso não quer dizer que isso possa carregar para um texto para um cliente, para uma revista de viagens. E você precisa primeiro saber para quem você vai escrever, seja no seu blog, seja para essa empresa. Você tem que saber quem é o seu público. Se seu blog de viagens, o público é aquele mochileiro, viajante, que ele quer saber dicas assim, realmente detalhadas do hostel, o dia a dia do hostel, pode ser que essa informação não seja relevante para o texto que você vai escrever para o cliente, né, para a revista de viagem. Então, será que essa revista de viagem ele tem um público A, B, C, D? Que tipo de viajante é essa revista? É uma revista com viajantes que querem mais conforto? Então, será que eles querem dica de hostel? Você tem que balancear aí, primeiramente, antes de escrever, para quem você vai escrever. E aí, você tenha um estilo que seja flexível para que você possa escrever tanto para você quanto para as revistas. Eu, por exemplo, tenho meu blog Mundo para Viver, que tem o meu estilo, as coisas que eu gosto de colocar, mas que não são necessariamente a mesma estrutura que eu escrevo para a revista de viagem. Hoje eu escrevo para a revista Qual Viagem e eu sei como é a estrutura, porque todas as edições eu acabo lendo a estrutura de outros jornalistas da revista. E aí não precisa, de repente, o publisher me falar qual é a estrutura da revista. Você lendo frequentemente o estilo daquele cliente, você vai saber como vai ser para trabalhar para ele, né? E o que é diferente, de repente, um cliente de blog de viagem, de site de viagem. Eu também sou colaboradora de sites de viagem, que aí a escrita é totalmente diferente de uma revista, que uma revista é offline. E aí você tem que saber realmente diferenciar para você conseguir até mesmo trabalhar para vários veículos diferentes. E a escrita pode ser diferente também para você escrever e falar no podcast, por exemplo. Eu vou falar sobre as plataformas aí que você pode trabalhar, mas a gente tem que saber diferenciar e que a gente pode trabalhar aí para muitos lugares. E assim, como a gente pode diferenciar tecnicamente o texto, né? Primeiro de tudo, eu já disse e vou repetir, você tem que saber o português. Português, assim, é realmente algo que você tenha que ter muito bom. Se você ainda não tem, vai trabalhando isso. Como eu disse, escreva num dia, descanse, no outro dia olhe de novo. Tem texto meu que eu já escrevi para revista que eu demorei um mês para escrever, porque não estava saindo. Isso é normal, o jornalista de viagem ele não simplesmente começa a escrever e tá lindo, né? Às vezes você precisa de um descanso, de horas, de dias. Nesse texto, eu sabia tudo, tava tudo na minha cabeça, mas eu não conseguia colocar no papel. Então eu fui relaxando, né? Eu pedi um prazo, eu tinha um prazo aí para escrever e eu fui relaxando. E aí você realmente comete menos erros. Porque quando você começa a colocar suas ideias muito a fundo, muito rápido, você que já tem uma escrita boa, um português bom, você pode errar, porque você não está concentrado. E faça cada palavra valer de uma forma que seja relevante. Aquele ditado que eu disse, o menos é mais. Se naquele parágrafo você está enchendo linguiça, não vai adiantar, porque o leitor ele não vai continuar lendo o seu texto. Então, será que seus parágrafos têm conexão entre um e outro? Eles são bem divididos? Eles têm claramente pontuação entre um e outro? Não faça aquele texto rígido, né, sem pontuação, um texto único. Ele é difícil para ler. A gente sabe, né, às vezes tem livro que tem um texto enorme e não tem pontuação, a gente não dá um pause aqui para nossa mente. E aí você conhecendo o seu cliente, para quem você vai trabalhar, você vai conseguir saber escrever aí para vários veículos. E aí, que tipos de conteúdo você também pode produzir aí durante a sua experiência de viagem? Vários, né? E é diferente você ter um tipo de conteúdo para o seu blog e um tipo de conteúdo realmente para o seu cliente.
Então tem conteúdo desde você colocar a sua experiência pessoal, motivacional, né, que inspira outras pessoas, mas pode ser aquele conteúdo mais educacional, você mostrar ali naquele texto para o seu cliente passo a passo para chegar até aquele destino turístico, ou mesmo você elencar listas, né, você produzir aí para um site de viagem quais são as praias mais lindas de Ubatuba, as 10 mais. Isso é uma lista, você coloca as 10 praias e por que elas são tão bonitas. Você pode também produzir guias de viagem. Por exemplo, eu tenho um aqui, ó, um guia de Nova York. Você vai colocar informações concisas, não são informações detalhadas daquele lugar. É só o que a pessoa precisa, a data, horário, valor, onde, né, quando é melhor chegar, como é melhor chegar. E roteiros também. Você pode escrever roteiros da viagem. Dia 1, 5 dias na Noruega. Aí o primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, 5. Você vai desenvolvendo através disso. E agora, para fechar um pouquinho a nossa aula, eu queria falar sobre as plataformas que o jornalista de viagem pode trabalhar. E hoje o jornalismo, ele tem que acompanhar a tecnologia, né? Não foi-se a época que jornalista só se escrevia para jornais. Então o jornalista hoje ele tem que ser multitarefa, ele tem que ser realmente adaptável às tecnologias. Então, quais as plataformas que um jornalista pode trabalhar? As plataformas impressas, jornais, ainda existem as sessões de viagem, colunas, relatos. Além de colunas de viagem, existem realmente reportagens sobre aquele destino. Revistas de viagem. Atualmente eu sou colaboradora da revista Qual Viagem. Então, você escrever para uma revista de viagem, que é offline, impressa, mas essa revista ela tem online também. Então, assim, tem essas duas plataformas. Escrever para guias, como esse que eu disse, né? Para guias de viagem. Eu acho que assim... vai demorar ainda um tempo para acabar os guias de papel. Você vê muitos guias na internet, e-books, mas eu acho que o guia físico, a gente tem vários. Esse daqui é de Nova York. Só que, por exemplo, tem a Lunar Planet, que tem vários guias para vários lugares. E eu acho que vai demorar, assim, para realmente não ter mais os guias de papéis, né, que você pode escrever. Além disso, você pode escrever realmente para livros, né? Eu, por exemplo, sou autora desse livro que eu escrevi e publiquei o ano passado em Barcelona, onde eu fiz um mestrado em jornalismo de viagens e escrevi esse livro em espanhol sobre Noruega. Aqui eu conto algumas histórias junto com alguns outros colaboradores, amigos meus, sobre histórias além das histórias de vikings da Noruega. E é muito bacana. E é uma história de viagem. E aí você pode trabalhar em plataformas digitais, blogs, sites, canais de vídeo, canais de revista, podcasts. O podcast ele é tanto digital, você escuta no Spotify ou outras plataformas. E também plataformas audiovisuais, TV, internet. Tem vários programas de viagem aí na internet e que tem também em TVs abertas e fechados, canal off, GNT, e que nada impede de você trabalhar para esses canais também. E também, claro, existem plataformas presenciais para escrever, que é o que? A gente fala os workshops, né? Então produza algum workshop ou queira participar com outra pessoa, aí escrevendo um relato de ser jornalista, de escrever sobre viagens. Você tem que ser realmente multidisciplinar no jornalismo de viagens. Bom, galera, eu acho que é isso. Passei um pouquinho da minha experiência como jornalista de viagens. Eu trabalho como jornalista de viagens há 1 ano e meio. É bem recente quando eu decidi realmente viajar trabalhando e o jornalismo de viagem me proporciona isso. É muito interessante porque realmente tem muito aí para aprender, para eu trabalhar. E até mesmo eu falei várias plataformas, mas nada impede de você criar a sua própria plataforma, crie seu próprio produto, faça aí um workshop online, escreva para outros viajantes e aí você acaba ganhando uma graninha. Então tem algumas plataformas de freelancers
como a 99 Freela, a Rock Content também, são plataformas que você pode escrever para clientes. Os clientes colocam ali a demanda que ele tem de viagem e aí você escreve para eles, seja um freelancer também, e aí você pode viajar e trabalhar ao mesmo tempo. Então eu acho que vocês entenderam um pouquinho sobre essa minha paixão aí, esse meu amor aí pelo jornalismo de viagem. Valeu, galera, espero que vocês aí tenham gostado e até aí um próximo encontro. Ah, pessoal, só mais um recadinho, não esqueça de se inscrever nas minhas plataformas das redes sociais, no Instagram, no canal do YouTube e entra no meu site www.mundopraviver.com.br, veja lá as minhas reportagens, principalmente os meus relatos de viagem, e se tiver alguma dúvida, entra em contato comigo, eu vou adorar te ajudar também. Tchau, gente!